Olha, eu até ia sugerir da gente agora ficar 1 hora em silêncio e depois botar, ver quem é que aguenta, né? Quem aguentou mais 1 hora de silêncio? O silêncio te incomoda? Escuta isso aqui. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. O que acabamos de ouvir, Jerusa? Silêncio. Silêncio. Estamos aqui novamente no podcast Humanamente, eu, Aline Bianchini, com Jerusa Garay. Oi. Juntas, presenciais, em São Paulo. E acabamos de ouvir uma música de um cantor uruguaio, Jorge Drexler, que se chama Silêncio. E ele fala, então... Ele fala sobre a necessidade de silêncio. É muito interessante, porque a primeira vez que eu ouvi essa música dele foi num vídeo aí que vocês podem procurar no YouTube, na Tiny Desk, da NPR. E aí... Bom demais. Tá bom demais. E aí ele fala, né? Ele explica para as pessoas, olha, a gente vai tocar uma música e nessa música tem momentos de silêncio. E como a gente sabe que as pessoas ficam desconfortáveis, a gente está avisando. E aí até é curioso, porque bem na hora toca um celular, né? E daí ele fala assim, isso não pode acontecer. Ele fala, não há nada mais elegante que eu possa te dar do que um instante de silêncio. Então, inspiradas, né, nessa música, na letra dessa música, a gente queria falar um pouco hoje sobre a falta de silêncio e o quanto o silêncio efetivamente é válido, né? É valioso para a nossa vida. A necessidade, na verdade, a necessidade que o ser humano tem do silêncio. Que não somos nós que estamos falando, né? Sim. Mas as próprias pesquisas. Essa é a parte assim, que é pesquisas comprovam. Pesquisas comprovam. As pesquisas comprovam. Pesquisas não são qualquer pesquisa, tá, pessoal? A gente, quando traz dados de pesquisa, a gente vai olhar a pesquisa, né? Porque às vezes tem... o paper em si. No idioma original. No idioma original. Para ver se essa pesquisa é uma pesquisa mesmo, né? Sim. Porque pode ser... Então, é só para deixar já, assim, quando a gente procura trazer aqui, sempre vai dar uma verificada, uma validada para ver se aquilo que a gente está trazendo é baseado em fatos reais, né? Mas é interessante, porque o Drexler, né, um cara... Vou fazer o merchan aí, porque, né, meu compositor favorito, então vou fazer o meu merchan aqui. Merchan dele. Ele é um cara com letras filosóficas, né, bem profundas, falando sobre essa questão... Várias questões da alma, né, enfim, do que nos torna humanos individualmente e coletivamente também. E nessa música, ele tem a delicadeza, né, de trazer esse aspecto do silêncio como algo extremamente elegante que eu posso ofertar ao outro, porque a gente tem uma necessidade de preencher os espaços, né? Sim. Que nem bolsa. Bolsa, quanto mais espaço, mais coisa a gente põe dentro. E parece que a gente faz isso nas relações também. Então, como é isso, né? Talvez, né? A falta de intimidade. Quanto mais intimidade você tem, mais confortável você fica em estar ao lado de alguém. Em silêncio. Né? Em silêncio. Mas vale muito a gente refletir sobre isso e o quanto o mundo hoje nos atrai justamente para o oposto, né? O tempo inteiro. Sim. E, bom, agora, muito fácil para mim, né? Posso escolher estar no silêncio, eu moro lá, perto da praia, em Florianópolis, né? Mas e aí? Como é que a gente faz? Por exemplo, tô aqui em São Paulo, né? Exatamente. Esse barulho constante. Como é que a gente faz? Como buscar, né? Como buscar isso, né? Talvez um primeiro ponto é a gente conseguir reconhecer que a gente vai ficando tão acostumado
o barulho, que é um pouco do que ele fala na música, né? Ele até tem uma hora que ele fala assim, de repente, no meio da noite, né, sai como é que é? Uma sirene e rompe o silêncio no meio da noite, né? Então, é uma inclemente, uma sirene inclemente. Então, um dos pontos, acho que é interessante da gente reconhecer a gente está tão acostumado com esse estímulo constante, né? E aqui a gente está falando de silêncio, claro, está falando de audição. Sentido, né? Da audição, mas efetivamente a gente também tem barulho visual. Os estímulos. Os constantes. Estímulos todos, né? Então, uma coisa que é interessante da gente observar é que a gente se acostuma tanto com o barulho, que quando tem o silêncio, ele se torna desconfortável, ou se torna para nós algo que significa, por exemplo, que a gente está sozinho, e aí eu não quero ficar sozinho, e aí, sei lá, eu ponho, né, eu ponho a minha TV ligada para ter alguém falando, para ter a sensação de que eu estou preencher, né, esse aparente vazio que o silêncio coloca, né? E numa sociedade que a gente, por exemplo, no Brasil, estava vendo um dado agora, né? São praticamente 20% da população do país hoje mora em domicílios, né? Que são esqueci o termo, mas é uma pessoa por casa. Então, imagina, praticamente 20% da população que as pessoas moram sozinhas, né? Então, você tem muitos aspectos porque é interessante, antigamente... Não só antigamente, mas quem tem famílias grandes, né, costuma reclamar o contrário. Meu Deus, eu preciso de um minuto de paz. Eu preciso me fechar no meu quarto e ficar em silêncio. Uma mãe precisa, né, vou fazer um retiro. Sim. E não me achem. Inclusive tem um clube na Holanda, né, que faz retiros para mães, que elas possam ir sem o celular, né, para ficar incomunicável ali por 48 horas. Sem os filhos e sem o celular, porque os filhos não encontrem ela. Só que cada vez mais a gente tem pessoas que moram sozinhas, a gente tem a grande urbanização, né? Então, assim, a gente tem uma situação que tem privilegiado isso, exacerbado essa questão, né? E enquanto uns precisam muito do silêncio, os outros não conseguem ficar em silêncio, né? Mas, assim, como você falou, não é só um silêncio de barulho, né? É um silêncio também, uma quietude, talvez? Talvez uma quietude. Uma palavra que poderia... que poderia, talvez, a gente trazer um pouquinho. E aí, falando da minha experiência em São Paulo, né? Já que você falou, eu moro aqui há alguns anos. Primeiro tem você se acostumar com o barulho, quando você vem de um outro lugar que não existia dessa forma, né? Né? Tem sempre alguma coisa ligada, tem sempre... O pessoal gosta de usar britadeira à meia-noite, né? Então, é um negócio assim, né? Assim, agora eu vou dormir, aí o cara liga a britadeira, né? E aí você pensa, como assim uma britadeira à meia-noite? Então você vai... Mas eu diria até, talvez quem nasceu aqui, quem vem para cá, né? Já sabe o que esperar, né? Já sabe mais ou menos qual é a realidade que tem. Então a questão é como é que eu faço para conseguir ter esses momentos, né, de silêncio. Aí talvez um primeiro ponto tá bom, não tem a britadeira, não tem, eu não lembro o nome do negócio, mas é uns filhotinhos de britadeira que eles usam quando vão quebrar em algum apartamento, assim, que também treme tudo, né? E aí quando no prédio tem reforma, tem aquele filhotinho de britadeira que fica te infernizando. Então, quer dizer, não tem nada externo, mas aí eu tenho um espaço em que eu posso viver isso, mas daí eu coloco um barulho, eu coloco um som, Então também, né, aproveitar isso. Uma outra coisa, até há poucos dias eu estava andando na Avenida Paulista e aí de repente você se encontra com o Trianon, o Parque Trianon, que é um mato no meio da Paulista. E aí, quando você entra lá no meio, você até ouve distante, assim, né, o barulho dos carros, porque tá ali perto da Paulista. Mas você tem um espaço ali.
E aí, quando eu entrei, eu precisava descer, né? E aí eu pensei assim, vou descer pelo Trianon. E aí eu entrei por ali. E aí foi interessante observar que lá dentro do parque tinham pessoas sentadas nos bancos, sozinhas, sem celular. Olha só. Né? Quer dizer, estão aproveitando essa possibilidade, né, desse espaço. E aí tudo bem, tem o Trianon, São Paulo, por exemplo, tem muitos parques. Normalmente, né, a gente tem nas nossas cidades, né, tem cidades grandes, né, tem parques, tem ambientes, né, em que a gente pode também fazer. E estavam sem fone? Estavam sem fone. Também não fiquei. Deixa eu ver se você tá. Olha aqui, deixa eu ver se você tá sem fone. Né, se você tá. Estavam sem bolso com o Spotify aqui no vídeo. Sem o fone. Isso é um outro tema também que eu acho interessante, que é as pessoas querem ficar sozinhas, então elas andam de fone de ouvido e às vezes com fones bem assim, tipo, eu estou de fone, não fale comigo. É para mostrar que eu estou de fone, não fale comigo. E aí é interessante porque é uma necessidade talvez de ficar sozinho, mas ainda tem algo que tá ali, né? Que tá ali, aquele som que tá... o sozinho no sentido de não precisar me incomodar de me relacionar com o outro. Mas não é um bem saber estar na sua própria companhia, né? Eu até acho interessante, agora eu já vi em alguns lugares, assim, o pessoal faz festa, que cada um tem o seu fone... E aí, tipo, as pessoas estão dançando juntos, mas tá cada um ouvindo a sua música. Cada um num canal. Isso aí eu fui numa festa, olha, que já faz mais de 10 anos em Porto Alegre. Fui numa dessas, assim, achei aquela coisa muito esquisita. Eram 3 canais de possibilidade que você podia ouvir. E eram músicas completamente diferentes. Então, tirava o fone e via todo mundo dançando no silêncio. Cada um num ritmo. Eu acho que deve ser uma experiência divertida, assim, né? Mas também acho que perde um pouco da experiência coletiva, né? Inclusive gosto bastante de cinema, né? Tem muitos diretores de cinema que falam assim, olha, vá no cinema, porque tem uma experiência coletiva, né? A situação cinema. Tem uma experiência coletiva que a gente vive ali. E tem algo que eu acho muito interessante. Quando o filme é bom, quando o filme termina, fica todo mundo em silêncio na sala. E eu vivi essa experiência há pouco tempo. 2 experiências. Uma que eu fui assistir o filme Amélie Poulain com a trilha sonora ao vivo. Que sonho. Maravilhoso. Essas coisas de São Paulo. Exatamente. E um outro filme que eu fui assistir, que era um filme assim que no final era uma sensação tipo Amélie Poulain, assim, você fica com aquela coisa boa no final. E aí eu já observei isso muitas vezes, que as pessoas ficam sentadas e elas não falam nem se ela tá um casal, estão amigos, não falam nem entre si, porque tem um valor do silêncio, tipo, para você absorver, né? Eu não quero perder esse momento aqui que eu tô vivendo, né? Que tem a ver, inclusive, com a música, né? Uma coisa elegante, né? Quer dizer, é um momento, para guardar isso, eu preciso de um momento para internalizar. Às vezes a gente faz isso, talvez até sem se dar conta, por exemplo, quando está lendo um livro, aí você lê algo e você vê algo que, nossa, que legal isso, e aí você para, sei lá, e até fecha os olhos às vezes, porque eu quero absorver aquilo, né? Então o silêncio, ele tem um valor assim de primeiro demonstrar o valor que algo tem para nós. E também, assim, como algo de, agora eu quero guardar isso comigo, né? E nessa elegância, talvez, uma coisa que também que me inspira nessa música é justamente isso, né? Ao saber disso, eu posso permitir que o outro, na relação, né? Permitir que o outro viva isso e deixar. Sabe aquela história de viver e deixar viver? Quando a gente está preenchido e a gente consegue ter as nossas experiências, a gente sabe que o outro, a gente consegue ver que o outro também tem essa possibilidade. E você presentear elegantemente a pessoa com silêncio, às vezes é isso. É você não tirar a pessoa daquele estado. Eu vejo muitas vezes, muitas vezes, estou trazendo esse exemplo porque eu já vi muitas vezes,
crianças, eu observo muito as crianças. As crianças, assim, às vezes estão imersas ou no mundo de fantasia brincando, ou vendo uma borboleta, ou correndo atrás de um bichinho, né? E o adulto, ele tem muito isso de... Acorda, vamos, que você tá viajando aí? Sabe? Dá um Volta aqui. E muito pouco elegante. Né? Muito pouco elegante. Então, eu acho que tem isso, né? De você... você experimentar o silêncio permite que você também deixe que o outro experimente essas coisas, né? Percebe o outro, percebe o momento. Porque tem isso. Claro, isso daria um outro podcast completamente diferente, mas... tem isso, né, de você permitir o outro, deixar o outro, né, ter essa, como é que a gente fala? Delicadeza, né, no trato. Mas você precisa viver isso para saber. Né? Sim, e ficar confortável, né, porque o silêncio, a gente tem essa experiência comumente quando a entrada no elevador, né, entra no elevador, tem aquele silêncio do elevador, e aí até que alguém fala do clima. E o Grêmio, hein? Não, no caso, aqui não é o Grêmio, aqui é outro. É o Corinthians, é o Palmeiras. Mas tem essa... É interessante isso, né? E algo que você falou um pouco antes, que a gente não fica desconfortável com o silêncio quando são pessoas que a gente tem... intimidade. Quando a gente tem alguma intimidade, né? E, ao mesmo tempo... o desconforto, o silêncio, né? O silêncio, ele traz um desconforto e talvez, quando silencia tudo fora, a gente descobre que tem um monte de barulho dentro. Porque aí tem uma outra parte da música que a gente não tocou para não ficar muito longo, mas que daí fala, né? Da mente, que é preciso dizer para a mente... detente, né? Então, assim, ó, silêncio. Porque aí entra todo um outro mundo, né? Um outro mundo. E às vezes, quer dizer, se eu silenciar fora, eu vou ter que lidar com o barulho dentro. Eu não quero lidar com o barulho dentro, né? Então aí eu ponho o barulho fora e aí tá tudo barulhento e daí tá tudo bem, né? Tá tudo dentro de algo normal, entre aspas, né? Algo que tá dentro de uma normalidade. E tem inclusive, né, a gente tem saído reportagens, notícias, enfim, falando do valor do silêncio aí de um ponto de vista bem pragmático, assim, bem concreto, eu diria, que é na geração de novos neurônios. Então, isso é uma coisa... A gente tem... inclusive, acho que foi 2024, que, né, como é que é a palavra do ano lá, era o brain rot, né, que é a gente está perdendo, quer dizer, a gente tem perdido capacidades cognitivas por vários aspectos. Que, né, na tradução literal livre é apodrecendo o cérebro mesmo, né? Exatamente. Mas elegantemente é isso brain aí, rot. Né? E é interessante porque, claro, tem muitos aspectos que influenciam, né, nessa questão. Aí o pessoal fala desse, né, o vício do celular, da gente ficar, né, no scroll infinito, etc. Enfim. Mas tem algo que é interessante quando traz esse tema, que a gente não tem mais espaços de silêncio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho algo que vai atrofiando, digamos assim, né, as minhas conexões, né? Por outro lado, eu tenho aquilo que seria um recurso, né, de recuperação, de renovação, a gente foi perdendo também junto com isso, que é a possibilidade de silêncio, né? Então, existe uma pesquisa que, inclusive, eles usam o título é muito legal, que é o silêncio é ouro, né? E aí eles fizeram um experimento testando com camundongos, eu acho, mas era a exposição a diferentes tipos de som e o silêncio e o efeito que isso tinha do ponto de vista neuronal. E aí é muito interessante que tem música clássica, o filhote chamando a mãe, o barulhinho do filhote chamando a mãe. Tinha ruído branco também, né? Tinha ruído branco e tinha silêncio e tinha barulho do laboratório. E aí eles testaram primeiro
a exposição por 2 horas diárias durante o período, eu não vou lembrar quanto. E aí eles viram que tanto a música clássica quanto o barulho do laboratório, quanto o barulho de chamando, né, o filhotinho chamando, e o silêncio geravam a produção de células que depois podem virar novos neurônios. O ruído branco não. Então aí já fica uma coisa interessante, porque se fala muito hoje do ruído branco, não sei o quê, mas deste ponto de vista ele não, né? Talvez tenha outros efeitos, mas deste ponto de vista, renovação neuronal não tem. E aí eles aí avaliaram quais desses casos, depois de um tempo, geravam novos neurônios. E o único que tinha um efeito permanente era o silêncio. Até 7 dias, né? Até 7 dias depois ainda ficava com esse efeito positivo, era o silêncio. E aí, com isso, gerava novos neurônios. É interessante isso. E aí, para fechar, é que eles identificaram também que os que tinham mais efeito, fora o silêncio, são aqueles que têm algum significado, algum sentido. Que era a música ou por exemplo, o filhotinho chamando a mãe. Porque, quer dizer, tem um... Né, uma conexão ali. Tem alguma conexão, tem algum sentido naquilo ali. Então, é interessante a gente pensar o silêncio como um recurso de renovação mesmo, né? É porque o cérebro não foi feito para ter estímulos constantes. O problema, eu acho que a grande questão é essa, né? É o descansar. Uhum. O cérebro ele não tem um momento de descanso. A gente troca de atividade, a gente estica as pernas, a gente dá uma... sai da tela e né, descansa os olhos, mas dependendo, se a gente está ainda muito hiperestimulado, não tem esse momento de descanso, como se fosse um descanso do cérebro, né? Essa regeneração. Sim. E não foi feito para esses estímulos constantes, né? E aí, sobre essa questão do significado, alguém pode estar pensando, mas o rato ali para música clássica. Claro, o ratinho, o bebezinho, tem um significado ali, o próprio instinto, né? Mas a música clássica, pela sua própria estruturação e por estar baseada em padrões, né? Que estão respondendo a determinadas leis. Exatamente. Né? Padrões harmônicos, né? Mas, de fato, o resto é barulho. É barulho, né? E é interessante a gente pensar justamente a nossa forma de vida, que foi enchendo a gente de barulho, né? Barulho, 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 estímulo. Então, vamos mudar, né? Estímulos, 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 estímulos. E aí a gente não tem esses espaços, né? Então, dá pra gente fazer umas imagens, assim. Imagina que você ficasse o dia inteiro fazendo exercício na academia. Sem parar. Eu vou ficar super fortão. Não, uma hora o sistema vai... Agora somos nós os ratinhos de laboratório, né? Sempre bota mais estímulo, agora vê o que acontece, Olha isso, olha aquilo. Lança um negócio novo, vai. Então, é interessante a gente pensar na necessidade, então é uma necessidade que a gente tem desse silêncio. E uma das coisas, como a gente falou em música, né? É interessante a gente pensar, e o pessoal aí que conhece de música tecnicamente, com certeza pode falar muito melhor do que eu. Eu sou só uma profunda admiradora. Mas a música, para você fazer música, você precisa de silêncio. Sim. Quer dizer, o silêncio, ele tem uma presença ali justamente para construir aquilo que depois para nós chega como música. Né? Se não tiver nada, não tem quebra, não tem nada, não tem... melodia? Não tem melodia, vai ficar uma coisa... Né? Então, é interessante a gente observar e reconhecer a importância que o silêncio tem como algo, inclusive, que nos ajuda a dar significado para certas coisas, né? Como o exemplo que eu dei do cinema. Quer dizer, quando algo é muito... Quer dizer, o silêncio, muitas vezes, ele vai ser, inclusive, uma forma de reverência, né? Então, por exemplo, se a gente está num ambiente em que chega alguém que, para aquele grupo, é muito importante, todo mundo fica quieto. Uhum. Por quê? Porque o silêncio representa aí
uma possibilidade de, olha, estamos reconhecendo Muito interessante. a sua presença, né? E aí, elegantemente, o que a gente te oferece É o silêncio. é o silêncio, como diz nosso amigo Jorge Drexler aqui, né? E nessa letra dessa música, depois a gente pode, né, botar o link aí para quem quiser ouvir. Na letra da música ele vai falar muito disso, né? Ele começa dizendo assim, todo mundo querendo te estimular, querendo, né? Querendo, como é que é? Te meter no karma ou na cama, ele fala, né? Quer dizer assim, quer te expor, quer dizer, todo mundo tem algo, né, que quer de você também quer coisa e aí a gente fica todo mundo hiperestimulado. E aí, de repente, não perde essas oportunidades, né? Essas oportunidades de, sei lá, contemplar as coisas, né, com um pouco de silêncio. Tem, inclusive, eu acho que foi alguma ação de propaganda da Alarmes, para acabar com o nosso silêncio. Acho que era alguma ação da Vivo, lembra que a gente viu com aquela atriz, eu vou esquecer o nome dela, que ela convida as pessoas para contemplar. Ah, sim. Ixi, não vou lembrar, mas a gente até postou no nosso Instagram do Desplug. Eu não vou lembrar o nome dela. Maravilhosa. E aí ela convida as pessoas, tá no meio da rua e convida as pessoas para contemplar. Uma até pergunta, né? O que é contemplar? Exatamente. E aí é interessante porque ela mede o tempo, e aí ela fala, nós vamos ficar aqui em silêncio olhando algo. Olhando, né? Contemplando. E aí ela mede, e aí as pessoas, você percebe o desconforto das pessoas, às vezes com 1 minuto. 1 minuto de parar e contemplar algo. Aí tem outros que ela convida para ficar 1 minuto olhando no olho dela. E aí também a mesma coisa, né? A pessoa assim, nossa, que... Só que depois que passa esse primeiro desconforto, vai para um outro nível de experiência, né? Que é interessante a gente observar, porque às vezes essa falta de pausa, né? Essa falta de espaço de conexão, né? Isso tudo vai tirando um certo colorido, né? Uma certa coisa boa da vida, né? É o próximo nível. Acho que isso que tu tá falando é bem importante, né? Destravar novos níveis de relação consigo. É o show de videogame, né? Exatamente. Você destravou. É que você precisa passar o chefão do desconforto, da solidão, do silêncio, do perceber que você não é alecrim dourado, o que tem dentro de você, né? Isso é muito interessante, porque você falando me trouxe muito essa ideia do silêncio como espaço, né? Seja o espaço entre as palavras, seja o espaço entre as notas musicais, que você falava da música, né? Como o espaço... Abre um espaço que eu vou preencher com o quê? Esse espaço a gente preenche com o que a gente tem dentro, e às vezes o que a gente tem dentro não está sendo suficiente, né? Então, assim, para não olhar para o que falta, para não olhar para o que não é suficiente, por a gente realmente ter esse medo mesmo, né? De olhar para dentro, ou de destravar esse novo nível. Porque é isso, né? Aí vamos voltar no nosso amado Pequeno Príncipe, da raposinha, né? Porque quando você cativa... Falando agora na relação um com o outro, né? Quando você cativa, você se torna responsável, né? Sim. Então, tem aí muitos graus, muitas camadas que estão permeando essa questão do não conseguir ficar em silêncio, né? Só que, seja o silêncio físico, seja esse silêncio interno que a gente fala. Só que é o que vai permitir ir para a próxima fase ou não. Sim, e aí, livre-arbítrio, né? Eu lembrei também agora, você falando daquele filme Questão de Tempo. Ah, maravilhoso esse filme. Maravilhoso. Eu adoro. Esse é de ficar em silêncio no final do filme, assim, né? Absorvendo. E esse filme tem algo muito interessante, que é quando ele percebe a diferença, que ele... Não vou contar toda a sinopse do filme, mas tem um momento lá que ele reconhece a diferença que faz quando ele vive as experiências com presença e com tranquilidade, né, do que vai acontecer, assim, né, porque tem algo no filme que viabiliza isso para ele, né, e aí como ele
aproveita, né? Aproveita a interação com a moça onde ele vai comprar o café, ele aproveita a experiência de ele é advogado, né? Com os filhos, de estar com o júri, né? Com a esposa, né? Quer dizer, tudo isso gera uma possibilidade, né? De vivenciar as coisas com mais presença. Acho que esse é um ponto também, né? O barulho constante te tira a possibilidade, de né? presença completa, né? E é interessante porque eu estou aqui conversando com você e bem na minha frente, que não está aparecendo para vocês, tem um quadrinho escrito assim: inspire, expire e não pire. Presente. Presente, né? Não pire. E é isso, porque o silêncio também vai fazer, por exemplo, às vezes uma coisa bem fisiológica, a gente perceber como está a nossa respiração, né? E perceber que a gente está respirando e está desincronizado, né? Da vida, do mundo. Então, esse silêncio, né? Também nos ajuda a dar uma tranquilizada. Às vezes, chegar a esse outro nível vai poder permitir a gente ver as experiências e as situações, as dificuldades de outra perspectiva, né? Então, são possibilidades, né? Que o silêncio nos permite. A gente gravou um episódio inteiro aqui, né? Modo avião, nem lembrava que tinha celular. Aí agora, nesse que é sobre o silêncio, a gente tirou do modo avião, tocou notificação aqui e ali. Mas essa é a vida. Essa é a vida, né? E manejar isso aí. Questão de escolha também, né? Acho que, novamente, a gente chega nessa encruzilhada, né? Como eu vou escolher? Né? Como eu vou escolher viver o momento presente, como eu vou escolher estar sozinho, né? Sim. Ou estar com o outro, né? E também uma possibilidade agora, assim, pensando, né? Tá, mas como é que eu faço, né? Quer dizer, tudo é uma questão de treinamento. Então, se eu não vou na academia e eu quero começar na academia, tem que começar, né, aos pouquinhos. Então, a gente pode ir criando pequenos momentos, né? Agora eu vou parar aqui 5 minutos, vou ficar 5 minutos, sei lá, olhando da janela, né? Olhando os passarinhos. Vou ficar 5 minutos parado aqui, ouvindo, né? A gente está em silêncio. A gente está no momento agora de primavera, né? Então tem muitos passarinhos cantando, né? Às vezes a gente, quer dizer, inclusive perceber às vezes os sons que tem por trás e que dão um valor, um colorido, né? Para a vida, e que a gente não vai ficando tão cheio da coisa mais barulhenta e não percebe. Então, a gente criar pequenos momentos, né? Pequenas pílulas de silêncio. E, claro, junto com isso, um dos temas que a gente tem falado muito, né? A questão do offline, né? Que a gente viu aqui, uma evidência concreta de como é a presença física, né? Do aparelhinho, ele vem, ele se intromete, né? Então, a gente também poder criar, né? Esse momento. Tá, agora eu vou... dar esse presente elegante. Se dar essa possibilidade, né? Se dar essa possibilidade... E aí, de novo, sei lá, eu vou tomar um cafezinho, né? Coisa boa quando a gente tem um cafezinho bom. E aí sentar assim e tomar aquele café. A gente com os nossos, né? Com a nossa vida interna, né? Percebendo o que está acontecendo. E de repente descobrindo coisas, né? Descobrindo possibilidades que a gente não perceberia. Eu lembrei de Bebidas quentinhas acolhedoras. Eu lembrei de sei lá, deve ter sido Instagram, né? O relato de uma menina que era uma criança, assim, sei lá, tinha 11, 12 anos, começou a ficar sem celular, e daí a questão do tédio, né? Que ela disse, eu tô com tédio, e daí depois começou a descobrir o poder criativo do tédio, porque quando você não tem o que fazer, assim, não tem coisas que te ocupam de forma imediata, você tem espaço, e daí você começa a ser criativo. Você começa a trazer coisas, né? Então, às vezes, assim, eu tô com falta de criatividade, não tô sabendo. Fique em silêncio, dá um espaço. Não tenha medo, né, de ter um momento em que você vai se sentir desconfortável
e vai sentir talvez esse tédio, né? E a gente gosta sempre de deixar muito claro que tédio não é preguiça. Isso. Preguiça é outra coisa, a gente não tá falando de preguiça, a gente tá falando de aceitar não estar sendo estimulado o tempo todo. Mas isso é bem fácil, bem evidente de ver, né? Às vezes os maiores insights e ideias para o negócio, para um livro, eu passo muito por isso, vem no banho. Que você, entre aspas, não tá fazendo nada, né? Mas é quando a mente tá Sim. ali, tá tomando banho, né? A gente tá Sim, tomando banho. tá desconectado de uma coisa, né? Mais assim, tenho que fazer tal coisa. Então, esses espaços são importantes. E a gente valorizar o silêncio como um presente, né? Vou me dar um presente, um banho de silêncio, né? Vou dar um presente, sei lá, para o meu amigo. Vou ficar em silêncio junto. E é muito legal isso. É muito bom quando, por exemplo, sei lá, você está vendo um pôr do sol ou você está numa viagem e você consegue contemplar algo e viver algo em silêncio junto com alguém. Isso é uma coisa... Até porque é uma limitação muito grande, né? Nossa, ficar preenchendo também os instantes com palavras, porque a gente já sabe há muito tempo que 80% da nossa comunicação não é verbal. Então tem muitas coisas acontecendo e o próprio verbal, que é algo extremamente humano, necessário, maravilhoso, mas até isso, nessa verborragia, nessa ânsia, né, de preencher todos os espaços, também pode nos impedir de estar percebendo outras sutilezas, né? Às vezes, a sutileza de enxergar o outro e, agora não é o momento de falar, agora não é o momento de falar sobre esse assunto, agora a pessoa está precisando de um abraço, de um colo, né? De um acolhimento, ou não, agora é a hora que dá para dar aquela puxadinha de orelha, né? Então, isso vai nos permitir ter mais sensibilidade, né? E eu lembrei agora de uma outra coisa, que é treinar o silêncio na presença, né? Que a gente estava falando, nos ajuda a ter presença e, por exemplo, não ter, sei lá, a música como só uma coisa de fundo. Né? Agora eu vou sentar, vou ouvir esta música, vou apreciar esta música, vou apreciar este ser humano que está na minha frente, vou apreciar, né? Quando eu era adolescente, eu morei numa casa que tinha uma sala de ouvir música. Olha que legal. Nós ficamos temporariamente, né, numa casa, acho que um ano, 9 meses, alguma coisa assim, e era uma sala com uma poltrona, aqueles rádios antigos e muitos CDs, e era uma sala de ouvir música. Sentar e ouvir. Nunca mais esqueci. E tinha na parte de cima tinha uma poltrona virada para a janela. Não era virada para outra poltrona, ou para uma escrivaninha, ou para uma TV. Era virada para uma janela que dava para a rua. Muito legal. Porque é a possibilidade, né, de eu sentar e ficar aqui. Mas vou só ouvir música? Sim. Só ouvir música. Só ouvir música. Né? E saber que através da música, muitas vezes a gente se conecta com possibilidades, com realidades, ou até dá um outro significado para certas experiências que a gente tem, porque os artistas, os bons músicos, eles conseguem pegar as suas experiências ou colecionar experiências da humanidade e transformar isso em poesia, né? Em beleza, para ajudar a gente mesmo a lidar, às vezes, com situações que a gente está passando e que aquela música traz, tá emanando na sua vibração. Exatamente, está trazendo algo para nós que vai ajudar a gente a dar um novo significado para aquilo que está vivendo, né? Então, muito bom. É importante a gente trabalhar o silêncio não só como só o silêncio, mas as pausas, né? Os espaços, né? A gente conseguir exercitar essa possibilidade. Muito bom, mais um papo super bacana, te agradeço muito por mais esse momento. Olha, eu até ia sugerir da gente agora ficar 1 hora em silêncio e depois botar, ver quem é que aguenta, né? Quem aguentou mais 1 hora de silêncio. Comentem.
Mas Muito é isso bom. mesmo. Comentem aqui com a gente, né? O que acharam desse papo, quais são as experiências de vocês, deem dicas de músicas pra gente apreciar e atividades também para fazerem, né? Abrindo esses espaços aí no cotidiano. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada, Gê.